Bom dia, muito bom dia. Honestamente, começando esse horário, eu sempre me pergunto se eu vou ficar dando bom dia sozinho aqui ou se parece alguém, gente. Bom dia. Claro, apareceu a Sheila. Bom dia, Sheila. Alguém tem que acordar de madrugada, né, minha gente? Bom dia. Bom dia, Camila. Ai, gente, bom dia, bom dia, bom dia pra vocês. Bom dia, Cecília. Obrigado pela conversa outro dia. Carol, Carlos, bom dia. Muito bom dia, pessoal. Temos live toda segunda-feira ao meio-dia e temos live toda quarta-feira às 5 horas da manhã. Toda quarta-feira eu acho que foi uma má ideia. Quando eu abro os meus olhos às 4h30, eu penso ideia de jirico. Mas eu gosto. Depois que eu levanto, depois que eu apareço aqui e a gente começa a conversar, é muito gostoso. Tá bom? Muito bom dia, pessoal. O Carlos está se candidatando para conversar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, eu sempre esqueço. Espera um pouquinho. Aqui. Espera aí, Carlos. Já vai dar, já. Espera só um pouquinho. Não, não deu. Espera aí. Deixa eu ver o teu nome direitinho aqui pra ver o que eu tô fazendo errado. Carlos Tadeu. Tá certo. Carlos Tadeu. Aqui, pronto. Vou te chamar, Carlos. Tá convidado. Acho que deu certo. Olá, tá me Bom ouvindo? dia. Tô te ouvindo. Ainda não Pronto. te... Ah, Olá, Gabriel. bom dia, Carlos. Tudo Bom bem? dia. É um prazer imenso aqui estar conversando com você, viu? Prazer. Meu bebê está com 10 meses e eu já falei com você não sei se está lembrado, né? Pronto, eu gosto de aperrear, desculpa se tem aperreado ultimamente, certo? Não, eu não consigo responder tudo, mas vocês podem Eu escrever à imagino, vontade. eu imagino. Aí quando você falou, eu vou fazer live e vou responder pessoalmente, pronto, eu tenho que entrar, não importa a hora. Aí Perfeito. Aí fiz como meu bebê está com 10 meses, eu descobri Montessori só há 4 meses, mais ou menos. E aí eu tô com overdose de você, Gabriel. Eu tô vendo Spotify, sempre quando eu entro no carro eu abro Spotify, vendo os episódios antigos. Chego em casa, eu tô fazendo o Em Paz com Montessori com minha esposa, e aí assisto novamente, aí vejo lá Montessori, leio um artigo, aí vou no YouTube, vejo você de novo. Então, eu não sei, se eu perguntar alguma coisa, eu não sei de onde exatamente você falou, mas você falou de algum lugar, certo? E aí, inclusive, já acompanhei o primeiro live de você, que foi sobre ela está aqui também na live, ela acabou de entrar, esqueci o nome dela. A Foi o primeiro Cecília. a Cecília, o primeiro que foi, achei muito bonito, Cecília. Parabéns o seu projeto, achei bem bacana. E pronto. Então, qual era a minha pergunta, Gabriel? Vai. O Miguel, quando o Miguel quando minha esposa estava grávida, eu comecei a ler sobre bilinguismo. Eu ainda não conhecia Montessori, então li muito sobre bilinguismo, se era possível um bebê aprender dois idiomas sem causar atraso na comunicação, Sim, né? E, e aí vi que era sim, possível. Só que sim. qual é o problema? Eu não sou fluente, meu inglês é intermediário. Então eu Uhum. percebi que a abordagem que eu estava com meu bebê, eu não tava natural, sabe, Gabriel? Sei. A minha esposa falava em português e eu falava em inglês. Só que eu comecei, assim, eu não estava me sentindo confortável porque eu senti que não era natural. Eu não passava aquele carinho que eu passo quando eu falo em português, tá Sua entendendo? língua, claro. Estou tentando E, ajeitar o pé aqui, me é, desculpa. Desculpa que e funciona. Pronto. isso começou a me afetar, porque eu não estava feliz, entendeu? E Sim. aí, a imersão
que ele tinha no inglês era através de mim, porque não tem ninguém mais ao meu redor que fale fluente. Claro. E eu pensei, eu vou colocar. Olha só o que eu cheguei a pensar. Eu cheguei a pensar em colocar ele para assistir desenho. Ele não tem tela, certo? Mas eu cheguei a colocar, eu cheguei a pensar em colocar desenho para ele poder ter a imersão, entendeu? Mas Sim. aí não. Aí foi quando eu cheguei em Montessori. Graças a Deus. Aí eu disse, não, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu não vou botar tela, eu não vou botar tela e eu não tô. Sim, outra coisa. Aí eu ficava o tempo todo falando com ele, tipo, tirando o foco dele da brincadeira, para ele poder ter o contato com o inglês. Aí quando eu me deparei com o Montessori, não, tá errado, eu não vou fazer isso não. Aí eu queria que tu me desse uma sugestão, se é possível, o meu cenário aqui que eu te falei. Não precisa, larga esse negócio, mas vamos lá. Antes de eu falar larga esse negócio, deixa eu fazer você achar que você precisa largar esse negócio, que é assim que funciona melhor. Então vamos lá. Porque, vou te pedir uma gentileza, Carlos. Enquanto você não estiver falando, fica aí no telefone que é... Quando você quiser falar, fica à vontade, pode falar, tá? Não é... é... O que normalmente nos leva a querer fazer bilinguismo com a criança é preparação para o mercado de trabalho, a menos que a gente tenha um contexto familiar de duas línguas. No teu caso, isso faz sentido? Faz sentido. Existem contextos, assim, para todo mundo, né? Assim, existem contextos em que você tem duas línguas na família. Então, essa pergunta, assim, se bebê consegue aprender duas línguas, parará, a gente aqui no Brasil tem uma curiosidade, assim, será que dá? Mas se você estiver na Índia, você não tem curiosidade nenhuma. Qualquer bebê tem que dar conta de quatro línguas, porque é isso ou a morte, assim. Porque o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, no mercado é uma terceira, na vila é uma quarta. A coisa tem uma pluralidade linguística enorme. No Brasil, a gente tem pluralidade linguística, você tem as línguas indígenas, nas fronteiras você tem o espanhol, mas é muito específico. Quase em todo o resto do país, a gente não encontra esse cenário, né? Então, quando a gente começa a pensar assim de levar uma outra língua para a criança, tanto é que no Brasil ninguém pensa em levar húngaro para a criança, ninguém pensa em levar, sei lá, né, assim, francês às vezes acontece, mas tem um monte de língua que você não leva para a criança, você leva inglês, né? Você leva inglês, às vezes você leva espanhol, às vezes você leva porque é preparação para o mercado de trabalho. Só que o bichinho não tem nem meio metro ainda. A gente não precisa começar a preparar ele para o mercado de trabalho agora, né? Nós temos umas coisas mais urgentes para fazer. E aí, assim, dois olhares de por que o bilinguismo para bebês não é uma urgência. Assim, primeiro, o mercado de trabalho está mesmo longe. E dá tempo de aprender inglês com prazer, se divertindo, de um jeito eficaz, assim, que realmente vai aprender mais tarde. Né? Tem um monte de escola de inglês com métodos gostosos, interessantes, que as crianças gostam de participar e tal. Pode? Fala, diga. Não precisa nem levantar a mão, não. Pode. Mais tarde você fala que idade, Gabriel? Quando você fala mais tarde, que idade? Pois é, eu tenho um ponto de vista não muito popular de que a adolescência é o melhor momento para entrar. Eu sou professor de inglês, né? A minha graduação e o meu doutorado foram em inglês. E eu acho que a adolescência é um olhar, um momento, perdão, eu ia falar um horário, estou com sono. É um momento muito interessante porque você tem uma explosão de socialização na adolescência. A criança começa a gostar, uma criança muda para adolescente e ela gosta muito de participar de grupos. Diga lá. Desculpa tá interrompendo, tá, Gabriel? Fica à vontade. Mas a questão do período sensível, que já aprendi com vocês muito bem, da Já foi. linguagem. Já foi. Mas eu não teria que aproveitar esse período sensível, não, que vai até os 3 anos, né, o da linguagem, né? Teria. Eu- Sabe o que você perde? sim, Você perde socialização com teu filho. é Você exatamente. É.
Porque a gente tem uma ideia compreensível, mas equivocada, de que a língua é uma habilidade intelectual. A língua não é uma habilidade intelectual. A língua é o que a gente vive, a língua é o que a gente pensa, a língua é o que a gente sente. Então, quando a gente fala de língua até os 3 anos, de aquisição de linguagem até 3 ou até 6 anos, a gente não está falando de aprendizagem de linguagem. A gente está falando de aquisição de linguagem. Aquisição de linguagem, e essa diferençazinha é muito importante, porque a aquisição de linguagem é assim: eu estou no mar, eu estou imerso na água, e até os 6 anos eu aprendo a respirar debaixo d'água. É isso que acontece. Assim, eu vivo aquela língua. Todo mundo ao meu redor sente, pensa, fala, chora, grita, ri naquela língua. Se você coloca uma outra língua ali, se for a tua língua, quer dizer, se a pessoa fala inglês, a mãe é americana, sei lá, a mãe é inglesa. A mãe sente naquela língua. Quando a mãe chora, ela chora em inglês. Aí é uma situação, né? O pai é italiano e quando ele chora em italiano. É uma situação. Mas se os dois estão em português e a gente coloca uma língua, por exemplo, a gente faz essa coisa de uma pessoa uma língua e você fica falando em húngaro com essa criança, o que acontece não é que você está chorando e rindo em húngaro, é que você para de chorar e rir. E aí, o que é mais essencial na vida dessa criança? Que ela estabeleça relações profundas, emocionalmente, com o pai e a mãe, que ela aprenda a interpretar as emoções dessas pessoas direitinho, que ela consiga se envolver com o apego seguro que a gente fala tanto e tal, ou que ela aprenda table, chair, ball, window, door. Que é isso que vai acontecer também, porque como não é a nossa língua nativa, a gente também não se sente completamente à vontade falando com essa criança. Eu falo bem inglês, mas nem remotamente o meu inglês é o meu português, né? Eu não consigo fazer cócegas em inglês no meu filho, entendeu? Pode falar. Não, faz todo sentido. Inclusive, isso estava me matando, porque eu não conseguia passar sentimento. Era uma coisa meio robotizada. Aí eu fui passear com ele na natureza e nem de longe eu conseguia falar. Eu conseguia falar inglês, mas nem de longe eu conseguia falar o que eu queria em detalhes, entendeu? Aí eu disse, Sim. não, tá errado isso aqui, não tô gostando não. Mas isso tava me matando, sabe? Meu medo era perder o de 0 aos 3, né? O período sensível, e ele perder essa chance, né? Digamos assim, de ser nativo não, ser fluente em inglês desde bebê, né? Então, Mas tem um eu sei que eu estou negócio, confortável. tem um negócio que a gente vai aprendendo em Montessori, quando você estuda Montessori para crianças mais velhas, que fica na beiradinha de ser desonesto, assim, que é hackear período sensível. O que acontece? De vez em quando você recebe uma criança de 9 anos de idade que não foi alfabetizada. E o período mais legal para alfabetização é dali dos 3,5 ou 5,5 e tal. Chegou com 9, lascou-se. O período da alfabetização ficou lá em outros carnavais. Assim. E aí, o termo hackear período sensível é meu, né? Mas aí o que você pega? Você pega um período que eu vou chamar de período sensível e que às vezes a Montessori também chama, às vezes ela não chama, de período sensível da cultura de 6 a 12, e você hackeia. E você usa as explicações sobre cultura, sobre a história da civilização, sobre primeiros alfabetos do mundo e tal, para aquela criança se interessar pelo alfabeto, pela escrita e tal, e a partir dali você. Ou então você pega um adolescente, e aí você pega o interesse cultural dele, a vontade dele escrever uma cartinha de amor, a vontade dele escrever um bilhete de não sei o que, a vontade dele escrever uma piada tal, e você caminha por ali para melhorar a capacidade de escrita e leitura dele. Eu já peguei adulto para alfabetizar. Aí você pega a vontade daquela pessoa de ser uma mãe melhor, um pai melhor, de ter um impacto maior no trabalho, um salário melhor para levar para a família.
E por ali você pega e você alfabetiza. Então, em qualquer momento do desenvolvimento, dá para você agarrar o período sensível que está acontecendo naquele momento e usar para aprendizagem. De novo, o período sensível não é de aprendizagem de língua, ele é de aquisição de linguagem. Para a aprendizagem, a gente pode aprender qualquer coisa a qualquer momento. A gente usa o período sensível daquele momento para aprender o que a gente precisa, entendeu? E aí tem método de ensino de inglês baseado em socialização. Então, se você pega na adolescência, você usa a socialização para aprender inglês. Entendi perfeitamente, Gabriel. Perfeitamente. Eu tô mais tranquilo agora. Bom, Era isso. Então, se alguém for, eu vou sair para alguém entrar agora, certo? tá bom, Mas se ninguém entrar como na live que eu fiquei, aí eu vou pedir para entrar de novo, tá bom? tá ótimo, cara. Então, obrigado, Bom viu? dia. Bom dia para Muito vocês. obrigado. Tchau, tchau. Antes da gente passar para o próximo, obrigado, Carlos, pelo papo. Antes da gente passar para o próximo, deixa eu ver aqui que eu tenho a impressão que tem pergunta de vocês aqui. Guri e Piá. Sentimos muito isso aqui. Vivemos fora do Brasil, estudamos muito bilinguismo. Se eu puder ajudar, me manda mensagem. Então, Carlos, ó, se quiser bater um papo, Guria e Piá está disponível para bater um papo. Diz aqui, ela aprende com a escola. Em casa é importante manter a língua materna e conversar muito sobre isso com a escola, que será o maior apoio. Nesse caso, a criança vai para uma escola onde a língua é outra, né? Essa é uma opção. Então, em alguns casos, você tem escola de imersão, né? Pode usar esse recurso, né? Não é essencial para que a criança aprenda inglês, ela pode aprender inglês mais tarde e tudo mais. Mas é um recurso interessante, porque se os profissionais da escola forem bons e falarem bem o inglês, é um recurso interessante. Enquanto eu vou respondendo, pessoal, vai se voluntariando aí para participar. Vai escrevendo aí que você quer participar, ou então aperta o botãozinho aqui embaixo para se voluntariar, que você entra já já, tá bom? E quando moramos fora do Brasil e a criança frequenta a escola e não é uma língua que dominamos. Então, a guria Ipiá se voluntariou aí para bater um papo, porque a realidade dela é um tanto nessa direção, né? O fato de não ser uma língua que a gente domina, a gente conserta. A gente vai fazer aula de língua, a gente aprende ali em um ano e meio, 2 anos, o suficiente daquela língua e a gente começa a dominar aquela língua. A gente pode não ser tão bom quanto as crianças da gente serão, mas a gente começa a dominar aquela língua depois de um tempo de aula. Se você mora num país que fala uma língua que você ainda não fala, vale a pena fazer aula dessa língua e aprender essa língua, tá bom? Isso, e usar o período sensível como forma de aprendizagem. Carol, vou te chamar, Carol. Deixa eu ver aqui. Carol Bor... Carol Bordo. Carol Bordo. Tá convidadíssima. Apareça aí, Carol. Bom dia. Ai, meu Deus! Bom dia. Nossa, cara, dono de todo mundo. Bom Bom dia. dia, bom dia. Gabriel, que prazer, eu sou sua fã, tô tremendo. Calma. Ai, meu Deus, bebe um copo d'água. Bom, aqui pra mim não tá tão cedo, eu tô falando aqui de Dublin, na Irlanda. Ah, bom, então tá bom. Tá tudo escuro. Não, a janela tá fechada que eu tô saindo pra trabalhar, daí a gente não abre, mas aqui Tá. tá dia já. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Então, eu gostaria de um conselho, talvez, vamos ver. Eu tô morando aqui na Irlanda. Antes de eu vir pra cá, eu fiz uma pós-graduação em Montessori no Brasil pra trabalhar aqui, porque quando eu vim aqui há 2 anos atrás, precisava de Montessori, porque tudo aqui era Montessori. As creches aqui, principalmente aqui em Dublin, era tudo florzinha Montessori, não sei o que é Montessori, era tudo Montessori. Aí eu falei, gente, mas quem é Montessori, né? Vamos saber quem é essa, que ela é famosíssima aqui. E onde eu moro, em Floripa, eu não conhecia o Menino Jesus e não conhecia Montessori. Ok. Então, teve a pandemia, eu voltei para o Brasil e procurei sobre Montessori, e li, e fiz a pós, e voltei para cá.
Ok, achando que ia ganhar experiência de prática, que era o que eu queria, né? Eu queria melhorar o inglês e também praticar Montessori, fazer os dois em sala. Só que chegando aqui, eu fiz entrevistas em alguns lugares e acabei trabalhando quase 1 ano e meio em uma escola, uma creche, né, Montessori, que não era Montessori. A Montessori deve estar totalmente errada. Porque eu fiz uma entrevista em 3 e eram muito diferentes, assim. Elas tinham um nome Montessori, mas a prática, pelo que eu tinha estudado, estava muito fora da realidade. Aí, a que eu trabalhei, eu tive que trabalhar em alguma, né? Eu tinha que trabalhar. Então, eu tive que escolher uma. Eu não podia ficar procurando até encontrar alguma coisa. Enfim, encontrei essa, achando que poderia ser um pouco mais, assim, não talvez, não tantos... Eu vi alguns materiais, eu já fiquei, eu conheço aquele material, eu conheço. Eu fiz o curso, eu sei. Mas eu comecei a ver os materiais e me empolguei. Mas aí, na prática do dia a dia, era uma creche tradicional. Então, até hoje, esse 1 ano e meio, eu não tive no sentido prática, no sentido de materiais e tal. E também uma equipe pedagógica que me desse experiência também nessa área, né? Que também, entendeu? Não, lá na creche, tanto que a dona falou assim... você é a única que sabe Montessori aqui nessa creche. Daí eu falei, assim, mas o nome é Montessori dela. Sim, se você não ficar, a gente leva até uma multa. Tem que estar aqui, tu tem que trabalhar aqui. Porque daí a gente tem você com a sua certificação em Montessori, que se não tiver você, a gente leva uma multa. Daí eu falei, oh meu Deus. Tem um monte de brasileiro neste momento, Carol, dizendo vou me mandar para Irlanda. Neste momento, agora, enquanto você conta essa história. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela pergunta. É importante que. Ainda não foi uma pergunta, eu preciso da pergunta. É importante que os brasileiros que estão na live saibam que esse tipo de fenômeno acontece fora do Brasil. É muito. É demais. Eu achei que ia ser uma creche ou outra. Não, é 90% das creches. E é assim no mundo todo. Assim, todos os lugares onde tem Montessori, tem um monte de escola que diz que a Montessori não é. Uhum. A gente tem essa coisa de, é o Brasil, porque o brasileiro... Não, é o planeta. O pessoal coloca Montessori na placa e não necessariamente a coisa é Montessori lá dentro. Uhum. Mas diga lá. Então, aí eu achei que ia ter experiência, porque eu e uma amiga, a gente estava pensando em abrir uma creche, né, Montessori, na nossa cidade. Na verdade, é na Grande Florianópolis, mas é mais especificamente a gente mora em Palhoça. É uns 15 minutinhos de Floripa. Então a gente pensou em abrir, só que eu tô muito insegura, porque claro, eu conheço, eu estudo, eu leio, eu faço seus cursos, aquela. Mas eu não tenho prática, então eu quero fazer isso, só que eu tô muito segura em relação à prática, porque eu não tive prática aqui. Claro, eu tentei colocar em prática o que eu aprendi, mas mais no sentido no sentido de como tratar as crianças, entendeu? Porque eu não tinha materiais. E quando eu tentava produzir materiais e deixar na estante, por exemplo, materiais com números, enfim, produzir materiais com reciclável com eles e deixar lá, as outras professoras que não conhecem, elas achavam que era brinquedo. Então elas davam para as crianças brincarem e daí estragavam, enfim. O que eu tentava fazer. Então, assim, eu não tenho prática, isso me assusta na hora de querer abrir uma creche, porque... Então, eu não sei se eu espero mais um tempo, se... Eu não sei. Estou com... Assustam um pouco todo mundo, assim. Ontem a gente teve uma conversa, se eu não me engano, foi com a Lígia, eu não tenho certeza. Os nomes são difíceis para mim, mas eu acho que foi com a Lígia que a gente conversou, que estava começando na segunda-feira, que estava começando a escola, e a gente estava fazendo a live, era dia, a gente estava fazendo a live e ela falou, a primeira criança chega a 1 hora da tarde, né? A gente estava isso aqui da escola começar a funcionar. E ela estava nervosa, porque todo mundo fica nervoso, né? Mesmo que a pessoa seja muito competente, já tenha feito 1000 cursos e tenha observado um monte de coisa, parará, dá nervoso. Na época da Montessori,
não tinha esse monte de curso que tem hoje. Tinha o curso da Montessori. Uhum. E o pessoal nem sempre podia fazer o curso da Montessori. Então, o que ela fazia é que ela escrevia os livros. E aí, as pessoas liam os livros dela no mundo todo. E a partir dos livros, iam fazer a coisa. Né? No final, eu separei aqui para uma conversa ontem. No final do Descoberta da Criança, no último capítulo do Descoberta da Criança, a Montessori escreve assim: acredito que a porção de nosso método aqui exposta é suficiente para a aplicação prática por parte da professora. Quer dizer, a Montessori está dizendo, isso aqui é um manual, pega, vai lá e faz. Né? Essa frase especificamente não saiu em português, omitiram essa frase da tradução, eu não sei por que motivo, mas nas outras línguas todas, inglês, espanhol, francês, húngaro, tá lá, no italiano original tá lá. Então, a Montessori achava que a gente devia estudar a coisa profundamente e aí a gente devia fazer. Uhum. E isso não quer dizer que vai dar certo, não. Provavelmente vai dar errado antes de dar certo. E uma coisa que acontece com frequência é que mesmo enquanto não está dando 100% certo, se a gente tem um caminho delineado na nossa frente, então você fez a pós para que idade? Para trabalhar com que idade? 3 e 6. 3 a 6, pronto. Para essa idade, você tem um caminho delineado na tua frente, mesmo que você nunca tenha percorrido esse caminho. Uhum. Se você começa com poucas crianças e você vai acertando a tua prática ali a partir da tua formação e do que você aprendeu, existe uma chance grande de que em pouco tempo a sua escola seja um espaço saudável para essas crianças. Ela fica sendo um espaço saudável. E aí é só torná-la um espaço de excelência aos poucos. Então, isso acontece com muita gente. Né? O que você precisa fazer? Você precisa ter os livros da Montessori ali embaixo do braço. Você precisa ler esses livros. De verdade. Estuda de verdade. Lê de verdade. Entende de verdade. Né? Porque em curso dá tempo da gente passar uma parte das coisas. O programa de estudos em rede tem 120 horas aula. No programa de estudos em rede, a gente tem aula, a gente conversa, tem lá o fórum que eles escrevem todo dia e o fórum se movimenta pra caramba. Tem o grupo de WhatsApp que, se deixar aquilo com notificação ativada, eu não faço outra coisa da vida, porque fica plim, 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 o dia inteiro do pessoal mandando mensagem. Eles estudam muito. Mas qual é a contraparte dessa interação toda e das aulas todas? Uma enorme carga de leitura. Uhum. Eles pelo menos um ou dois capítulos da Montessori por semana. Isso dá, no final do programa inteiro, eles leem Formação do Homem, Segredo da Infância, Descoberta da Criança e Mente da Criança inteiros, de cabo a rabo. Né? Quando termina, você tem um conhecimento legal de Montessori. Você, na tua pós, pode ter lido bastante assim, ou você pode ter lido um pouco menos. De uma forma ou de outra, para começar a escola, você vai ler bastante assim. Você vai lá, você pega os livros e você estuda na profundidade. Uhum. E começa. E no primeiro dia você vai começar, você vai chegar em casa e você vai chorar bastante. Porque tudo deu errado. E isso vai acontecer por mais ou menos uma semana. Em algum momento você começa a observar essas crianças com atenção, de verdade mesmo. E aí você começa a entender as necessidades de cada uma, e eu nem estou falando de material, porque a gente não vai entrar nesse momento com um monte de material avançado. A gente vai entrar com vida prática, talvez um comecinho de sensorial, muito movimento. E aí você vai entendendo essas crianças e as necessidades delas, e elas vão ficando mais tranquilas. É bom que você seja você e uma assistente, pelo menos, que tem uma professora titular e uma assistente na sala, pelo menos, no começo. E poucas crianças. E aos poucos você vai aumentando a quantidade. Não tem segredo, não. É difícil. É difícil. Eu já comecei em algumas salas. É difícil. Não é assim, brancas nuvens. Não é. Dá trabalho. Você chora. Mas você vai se sentir incompetente diante da responsabilidade. Qualquer professora comprometida, que esteja de verdade fazendo a coisa, vai se sentir incompetente fazendo a coisa no começo. Tudo bem, faz parte. Isso é só um atestado de que você é uma pessoa comprometida e que está se esforçando. Uhum. Mas eu sinto que eu estou falando demais. Pergunta mais, fala mais aí. Perfeito. Não,
obrigada. Foi. Tava ouvindo. Assim. Eu tô lendo Tá. Montessori, só que essa cagada de. Desculpa a palavra. Eu fiz, né, a ingenuidade de achar que eu iria gabaritar os livros em inglês, mas tá sendo muito difícil ler Mente Absorvente em inglês. Nossa, tá difícil. E a pedagogia fica técnica, mas. Tô te ouvindo meio mal. Eu não sei. Eu devia estar te ouvindo bem. Não tá travando a imagem. Fala de novo, por favor. Eu tenho 2 livros em inglês de Montessori que eu tô lendo, mas Mente Absorvente é muito difícil. Eu acho que eu vou pegar em português. O Mente da Criança, em português, Mente Absorvente em inglês, é um livro especialmente difícil. O pessoal fica bravo comigo quando eu falo para as pessoas que é difícil ler Montessori, mas é difícil ler Montessori. Isso, eu tava lendo também, tô quase acabando. A pedagogia científica é mais fácil do que a gente. Nossa, em inglês mesmo é de matar um. Não tem como. Tem que ficar na mesma traduzindo, mesmo traduzindo, às vezes traduz muito literal. Não entende? Eu acho que eu vou voltar pro pouco tempo em inglês. Tenta ler em português o Mente da Criança. Ele saiu reeditado pela Kirion agora. Tá fácil, assim, talvez se você não encontrar impresso, você encontre eletrônico. Tá legal, vale a pena. E lê em português. E assim, quando você lê, leia tudo com atenção, tudo é importante. Mas os últimos 4 capítulos do Mente da Criança, deixa eu até verificar se são mesmo os últimos 4, mas é isso. Os últimos 4 capítulos do Mente da Criança, isso mesmo, são capítulos-chave para o começo de uma sala de aula. A Montessori, nesses 4, o que acontece? A Montessori estava dando um curso, né? O Mente da Criança é um curso. E aí, ela dá um curso inteiro, ela explica tudo. Linguagem, desenvolvimento cognitivo, movimento, ela vai explicando tudo. Aí, quando chega no final do curso, os alunos estão desesperados. E eles estão dizendo, não, tá bom, a gente entendeu, mas como é que começa? Como é que faz isso na prática? E aí, as últimas aulas desse curso, é isso que está acontecendo, dá para você enxergar isso acontecendo com a Montessori. Os últimos capítulos são a Montessori respondendo ao desespero dos alunos dela na formação, que estão ali, tá bom, mas na prática como é que faz? E aí os últimos capítulos são ela dizendo, então, no começo você faz parará, parará, parará. E aí são 4 capítulos em que ela vai olhar para o começo de uma sala de aula de 3 a 6. Muito bom saber. Eu não tô nesses 4 finais ainda. Lê tudo com atenção, mas assim, você pode até pular para o final, ler esses 4 e voltar para o começo tendo esses 4 em mente. Assim. Até isso você pode fazer. Tem que ler o livro todo, mas esses 4 são umas chaves assim para a sala funcionar no começo. Ó, a tua amiga tá aqui. A Maria apareceu aqui. Apareceu. Não, o pessoal tá mandando mensagem no WhatsApp. O que tá fazendo em live? Falei, calma, gente. É isso. É difícil. Não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa fácil. Exige coragem. Mas nós precisamos de gente que tenha essa coragem. Assim, é só assim que a gente vai ter mais Montessori no país. Porque não tem escola para todo mundo estagiar, Carol. Não tem. Né? Eu adoraria que tivesse. Mas é por isso que no programa de estudos em rede, na formação de educadores assistentes do lar, eu não peço estágio numa escola Montessori, né? Porque não tem escola suficiente para todo mundo que está fazendo formação estagiar, entendeu? Às vezes você mora longe, às vezes não dá. Então, você tem até alguma experiência com as crianças, assim. Tem gente que abre escola sem nunca ter tido experiência com as crianças. Não é fácil, mas levando a sério é o processo possível. Antes de eu sair, porque agora tá no horário de eu sair mesmo. Gabriel, dá pra fazer a inscrição no programa em rede? Dá. As inscrições para público, para grande público, vão até o final de fevereiro. As nossas aulas começaram, mas ainda é completamente possível acompanhar o programa. A nossa terceira aula vai ser amanhã. A nossa primeira aula foi a apresentação do curso, está gravada. A segunda aula foi a história da Montessori, está gravada.
A terceira aula amanhã é sobre desenvolvimento infantil, é a primeira aula de desenvolvimento infantil. Então, ainda dá para entrar, ainda dá para acompanhar até o final de fevereiro, sim. Então tá. Obrigadão, Gabriel. Prazer. Muito obrigado. Pergunta muito gostosa. Muito obrigado. Bom dia para você. Você sabe, sabe. É muito legal responder pergunta de quem está querendo começar a escola, assim, é inspirador, porque a gente precisa de gente que abrace esse tipo de empreitada. Não é uma empreitada fácil. Não é uma empreitada fácil. Começar uma escola é um senhor desafio, mas a gente precisa de gente que faça isso. Só assim as nossas crianças vão ter mais Montessori. Bom, preciso de voluntários, meus queridos. A gente ainda tem 20 minutinhos. Se mais alguém quiser conversar, diga aí que quer conversar que você vem. A gente já teve conversa com um pai e agora tivemos conversa com uma professora que quer começar uma escola. Te chamo, guria. Aqui embaixo tem um... Você sabe que eu sempre leio teu nome como guria, né? Porque eu vejo aqui guria e piá, então sempre chamo assim, sempre leio assim. Deixa eu ver aqui como é que faço. Pronto. Estou te convidando. Guria e piá. Acho que convidei. Bom dia. Oi, bom dia, tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bem. Então, eu tenho esse Instagram que ele é o meu público. Eu tô meio sem voz, tá? Desculpa, Gabriel. O meu pessoal mesmo é meio largado, coitado. E Fala aí teu eu tenho esse... nome para eu não te chamar de guria. Mas pode chamar de guria. Meu nome é Raquel. Raquel. Isso. Diga lá. Bom, eu faço o PER com você na primeira turma agora. E a minha dúvida que eu tô vivendo uma situação é em relação à mentira. De como que a Montessori lida quando a criança começa a entrar num ciclo de muitas mentiras. Assim, a criança vê o lenço de uma amiga e acha muito legal e fala que ganhou da amiga e pega esse lenço para ela. A criança tem uma situação na escola, a escola é uma escola, eu moro na Alemanha, não tem escolas Montessori aqui em Berlim, mas também não são escolas tradicionais, elas são um meio termo aí, uma boa mistura. E aí a professora precisa fechar a sala no final do dia, e a criança fala que a professora bateu nela e defende isso até o final, porque ficou muito chateada com a professora, até ser falado, então tá bom, então nós vamos conversar com a diretora, que vai nos saber o que aconteceu de verdade. E aí a criança fala, eu tava brincando, não bateu, tava brincando, porque entendeu a situação. E acaba entrando num ciclo de muita mentira o tempo todo, assim. E eu tô com muita dificuldade de lidar com isso. Assim, não sei por que caminho que eu vou, como é que já conversei, e tô meio perdida, assim. A idade dela? 4 anos e meio. Tá. Veja só, a mentira pode ser muita coisa. Eu vou trazer um dos pontos de vista da Montessori, que é uma das formas mais comuns de manifestação da mentira, tá? Eu sei que você está bem envolvido em Montessori, você está ali no PER, você já está aqui no Lar Montessori faz tempo e bastante, mas eu preciso te fazer umas perguntas. Quanto de independência ela tem no dia a dia? Bastante. Tá. E quanto de comunicação, assim? Ela conversa bastante? Como é que é a coisa da comunicação dela? Conversa, fala muito o tempo todo, é ouvida, tanto pelo pai quanto pela mãe, assim. Tá. Não... Muitas vezes, a mentira é uma consequência de força interior não desenvolvida. Então, o que isso quer dizer, né? A gente tem ali a energia da criança, a energia vital da criança, a Montessori chama de corpo. Imagina, que vai impulsionando a criança ao desenvolvimento. Quando ocorrem obstáculos nesse desenvolvimento, a criança
criança tem pequenos desvios na formação da personalidade. Pequenos ou grandes, assim. Pelo que você conta dela, é um pequeno desvio na formação da personalidade. Uma das manifestações desse desvio da energia de autocriação é a mentira. Tá. Ela é um fenômeno muito complicado porque ela pode ter a ver com a fantasia. Então, pode ser a criança criando um mundo onde ela pode fazer coisas que no mundo real ela não pode. Não parece ser este o caso. Ela pode ter a ver com medo, onde em vez de fazer de fato as coisas ou pedir de fato alguma coisa ou demandar de fato alguma coisa, ela inventa alguma coisa. Uhum. Ela pode ter a ver com preguiça, em que em vez da criança fazer alguma coisa, ela diz que fez a coisa para não ter que fazer. Então, muitas vezes a mentira vem associada a outros desvios da personalidade. Normalmente, ela não vem associada aos desvios de crianças muito fortes na personalidade. Então, eu vou te perguntar um pouquinho como é o resto do comportamento dela. Ela é muito agitada, ela é muito destrambelhada, ou ela é uma criança mais tranquila, mais na dela? Ela é bem agitada, ela se joga assim para não ter medo das aventuras. Num parquinho ela sobe até lá em cima, enquanto o irmão tem medo de subir até o primeiro degrau. Ela é muito ativa, assim, isso ela é. Então tá. Então isso já é uma coisa boa, porque se ela fosse uma criança muito, muito, muito na dela e tal, e estivesse aparecendo a mentira, a gente podia ir para o caminho que a Montessori aponta das crianças frágeis. É tudo muito. Eu preciso falar tudo isso com muito cuidado, gente, porque eu não sou psicólogo e a gente não está fazendo aqui diagnóstico de criança de forma nenhuma. Tá? Muito importante que a gente entenda isso. Não tem diagnóstico acontecendo. A gente só está pensando dentro daquilo que a Montessori fala, como é que a gente pode entender um comportamento, tá bom? Tá. Então, a minha última pergunta para você nesse momento é como é que é a concentração dela? É, não diria que é uma concentração muito grande, mas teve muita melhora. Ela passou, nos últimos 6 meses, ela tem se concentrado mais, com atividades por mais longo tempo, feito muita coisa mais sozinha, sem que a gente tenha que direcioná-la. Mas até os 3 anos e meio a gente tinha que direcionar muito, ela exigia muita atenção de estar junto com ela para fazer alguma coisa, e a concentração durava menos, assim. Era uma questão do próprio desenvolvimento dela, né? Pela idade mesmo. Mas ainda não é assim uma concentração de passar 1 hora fazendo uma atividade, ó. Não, nenhuma atividade que ela goste muito, ela faz isso. Uma hora é muito tempo. Tá tudo É, certo. acho que é muito tempo. A gente vai testar duas coisas. E aí você pode voltar numa próxima live para a gente conversar se isso rolou, tá bom? A primeira coisa que a gente vai testar, assim, não é a primeira não, a gente vai testar as duas juntas. Uma coisa que a gente vai testar é procurar passar mais tempo com ela na rua e, sobretudo, na natureza. Então, a gente vai para a praça, a gente vai para bosque, a gente vai tentar subir árvore, a gente vai tentar passar mais tempo no mato mesmo, com ela fazendo coisas que exijam do corpo dela. Fazendo força, subindo em coisas, escalando, descendo, tal, correndo. Ela se envolver com a A natureza. gente Diga. até faz bastante isso, mas tá muito frio aqui, então a gente nos últimos tempos não tem feito. Mas a gente vai muito depois da escola para o parque. Nossa, é uma coisa que a gente faz bastante. E a Mas mentira tem aparecido faz quanto tempo no comportamento dela? olha, tem algumas coisas que eu noto já desde que ela tem uns 2 anos. Coisas menores. Ela, por exemplo, voltar da escola com um desenho feito e falar fui eu que fiz. E eu sabendo que ela não tinha aquela habilidade daquele desenho. Que em casa ela não faria daquele jeito. Então, pequenas coisinhas, assim. Mas nas últimas 2 semanas tem sido um pouco mais forte, assim. Realmente, umas mentiras um pouco maiores, assim.
que me assustou mais também. A outra coisa que a gente vai testar, talvez seja um pouco mais difícil, é a gente tentar diminuir um pouco, se houver, as expectativas sobre ela. Tá. Acontece com alguma frequência, e aí você vai me perdoar a franqueza. Acontece com alguma frequência, Raquel, de adultos que aprendem Montessori e que usam Montessori na criação das suas crianças terem uma expectativa de que essa criança seja muito boa para corresponder a esse esforço que a gente faz usando Montessori. A gente vai fazer uma tentativa de ficar mais de boa, talvez de não propor tanta atividade, de deixar essa criança mais ali na boa. Tirando a coisa de natureza e tal, que como está muito frio, eu não sei quanto que a minha sugestão vai ser possível. Mas assim, a gente vai fazer essa tentativa, vai esperar um pouco e a gente pode voltar a conversar. Você pode conversar com ela sobre as mentiras, quer dizer, nenhuma mentira deve passar sem a gente conversar. Mas a conversa, e isso eu aprendi é importante dar os créditos disso, com a Donna Gertz, que é a autora de um livro chamado Children Who Are Not Yet Peaceful, Crianças que Ainda Não São Pacíficas. Ela é muito nova para esse livro. Esse livro é sobre crianças mais velhas que ela um pouquinho. Mas na hora de fazer a abordagem sobre a mentira, a gente não vai chegar para a criança e falar: é verdade isso? Você tem certeza que você está falando a verdade? E não vamos fazer isso. A gente vai chegar para a criança e falar: ah, entendi. Ou alguma coisa assim. Essa é a história que você está contando sobre esse desenho? Entendi. Essa é a sua história. Você lembra como as coisas aconteceram? Tem uma outra história sobre esse desenho? Ou então, se você sabe, por exemplo, que não foi assim, né? Você viu a coisa acontecer e a coisa aconteceu diferente. Aí ela conta uma coisa, você diz: ah, essa é a forma como você conta essa história. Eu vou contar essa história de uma outra forma. E aí você conta a história do jeito que de fato a coisa aconteceu. E aí você conversa com a criança. Você entende que as coisas acontecem e aí a gente conta histórias sobre como as coisas acontecem? Então, e aí você vai tendo uma conversa com ela ali de aproximar a história dela de como a coisa aconteceu, né? E nós vamos esperar. E aí, se for o caso, você retorna, você manda um inbox ali, você escreve na caixinha de... Você faz um negócio ali para a pergunta chegar em mim e a gente continuar conversando sobre isso. São experimentos. A mentira não é um negócio assim super fácil da gente resolver. Tem um texto no lar, talvez você já tenha lido, chamado As Relações da Criança com a Verdade. Você já leu esse texto? Então tá bom. Então, acho que hoje é o máximo que eu consigo te ajudar. Mas a gente continua conversando. Tá bom, pode deixar. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Gabriel. Bom, Obrigado. vou sair aqui. Tem aqui um pedido para participar da Semear Conexão. Aí eu vou precisar também do nome, né? Vamos lá. Vai dar certo aqui. Vamos ver. Deu. Oi, bom dia. Oi, Gabriel. Eu sou a Vanessa. Prazer, Vanessa. Muito obrigado pelo seu nome. Eu sou uma fã sua também. Já fiz vários cursos seus. Eu e a Larissa, né? Eu tenho uma parceira que trabalha junto comigo nesse canal e foi, para mim, assim, foi muito gratificante, assim. Foi a porta que eu encontrei para a Montessori, assim, principalmente na pandemia, né? Que você começou todos aqueles cursos no Facebook, foi muito bom. Foi assim, foi um acalento na minha alma. Para quem Que bom. fone e olhando as crianças e fazendo os cursos. E É isso. sim, eu tenho uma pergunta. Vamos. Eu tenho esse canal, a gente fala sobre comunicação não violenta, né? Para
especialmente para pais, comunicação em família, tudo isso. Meus filhos estudam em escolas Montessori. E eu moro na Alemanha. Tá. E assim como uma colega que morava na Irlanda, aqui também tem, né? Escola Florzinha Montessori, Quase escola... Sim. E meu filho pequeno, né, estuda no Jardim de Infância Montessori, que tem uma escola copada também Montessori. Ok. Só que, assim como ela, eu vejo é uma escola que tem mais ou menos 30 anos, então é uma escola que já, né, tem bastante tempo. As professoras têm curso Montessori, só que tem muitas e muitas coisas que não são Montessori. Assim, eu já me libertei um pouco da ideia, pensei, tudo bem, é uma escola tradicional com materiais Montessori, foi o que... Mas quando acontecem certas coisas, né, eu chego lá para conversar e daí eu vou pela comunicação não violenta, que é o meu viés, né, para conseguir conversar. Mas mesmo assim, eu ainda fico pensando se eu poderia agregar mais essa conversa quando, por exemplo, elas falam que o meu filho ficou fazendo muita confusão na hora da comida, né? Ficou conversando alto e brincando com a amiga. Daí elas colocaram ele numa mesa separada sozinho, né? Claro, isso é um castigo, né? Assim, não, a gente só isolou ele porque ele não escutou. Aí eu fui para conversar, né? Falei para elas, isso é um castigo, né? Como é que a gente conseguiria, né? Organizar um caminho para que ele pudesse cooperar com elas. Eu entendia que elas precisavam de harmonia, que elas precisavam ali de mais tranquilidade na hora das refeições. Acolhi a professora, né? Para não se sentir assim, né? Como é que fala assim? Não sentir que eu estava empurrando ela assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, qual foi o livro que vocês não leram, assim? Onde é que vocês fizeram os cursos, né? Assim, todas elas têm formações aqui de muitas e muitas horas, em que ainda se usa, né? Castigos, assim, dentro da escola, né? E aí eu fico pensando, será que eu conseguiria, além da comunicação, agregar essa conversa para que elas entendessem que castigo não faz parte de Montessori, assim? Não só isso, já sentaram também ele uma vez, assim, no banco, essas coisas assim, né? E elas interrompem muito as crianças, tem muitos comportamentos, assim, que eu vejo que é muito fora. Tem vários elementos complexos na tua pergunta. O primeiro é que existem contextos muito específicos em que um tipo de isolamento da criança, quase que voluntário, assim, porque a criança pode sair desse isolamento quando ela tiver vontade, é usado em Montessori. E eu vou explicar exatamente qual é esse contexto, porque essa fala agora lasca com tudo. Assim. Quando a gente tem uma criança que socializa com as outras crianças, prejudicando as outras crianças sistematicamente, uma das coisas que a gente faz quando as outras todas não funcionam é que essa criança se senta numa mesa de frente para o resto da sala, nunca de frente para o resto da sala. Ela recebe a atenção da professora, bastante atenção. A gente conversa, a gente leva o material que ela quiser até ela recebe a atenção da professora. Em excesso, não é para ser gostoso. E ela percebe, olhando para a sala, como é que a sala socializa e ela tem vontade de retornar a essa sala. E aí, assim que ela quiser retornar a essa sala, ela pode. Ela pode pegar o material dela e ela pode voltar ao círculo da sala. Eu não gosto dessa medida. Eu tento não usar isso tanto quanto eu posso, eu acho desagradável. Mas ela não é o isolamento que a gente está acostumado do cantinho do pensamento, por exemplo, porque a gente não bota a criança lá para pensar. A gente bota a criança lá para que ela possa ver a sala e para que ela possa retornar à sala de uma forma interessante para toda a coletividade e não só para ela. Então, esse é um primeiro fator, que é importante a gente entender o que era que as professoras estavam fazendo na sala.
É muito comum, mas é tremendamente comum que a gente tenha professoras que realmente não leram. Você falou qual foi o livro que não leram. Às vezes não leram muitas coisas. Às vezes não foi um livro, às vezes foram dois, às vezes foram três. Não leram muitas coisas. Então, sim, como a Sabrina colocou, vai da forma como se comunicam com a criança. Sim, é claro, vai sim. Então, é comum a gente ter professores que não deram, não leram, ou não tiveram formação, ou qualquer coisa nessa direção. Uma outra sugestão que eu vou te dar, e ela é delicada, é tentar conversar com elas sem as ferramentas da CNV. Uhum. Ter uma conversa de mãe e não de especialista. Porque as ferramentas da CNV, com alguma frequência, eu não estou dizendo que seja seu caso, mas comigo isso aconteceu um tanto com pessoas que estudam CNV, deixa a comunicação artificializada e arrogante. Uhum. A pessoa que está falando tem a impressão de que ela sabe como falar. De novo, eu não estou dizendo você faz isso, mas isso me aconteceu com uma dúzia de pessoas que estudam CNV. E a pessoa que tem a impressão de que sabe como falar fica falando que nem eu. Fica nesse tom um pouco distante e professoral. Que nesse contexto serve, porque eu sou mesmo professor. Mas quando eu estou conversando com uma pessoa no boteco, quando eu estou conversando com a professora do meu filho, quando eu estou conversando com um parente na festa de família, que eu evito ir, mas assim, quando eu estou conversando na festa de família e tal, esse tom não serve. Eu já levei bronca por causa disso da minha família, em circunstâncias, faz anos que eu usei, isso transbordou. E o pessoal virou para mim e falou: Gabriel, você não tem que falar com a gente que nem se fosse professor, né? E aí foi um negócio que eu fui curando em mim. Então, quando você está em um conflito enorme, parará, tem que usar a CNV porque é uma técnica importante para resolver, ok. Numa conversa, eu não usaria. Eu conversaria de gente para gente, de coração humano para coração humano, e eu não tentaria fazer a professora entender comunicação não violenta também. Uhum. Porque ela não vai, não com você. Uhum. Se ela for em comunicação não violenta, ela dificilmente vai pegar uma mãe brasileira de um filho que ela ensina na escola. Ela provavelmente vai atrás do livro do Goldberg em alemão, ou vai atrás do parará. Então eu tentaria conversar mesmo, e dizer, cara, nada que eu li em Montessori aponta para essa direção. Por que essa foi a escolha? Uhum. Sabe? Eu tento estudar Montessori por causa dele. Nada que eu li foi nessa direção. Por que essa foi a escolha? De onde isso veio? Funcionou? Qual foi o efeito de fazer isso nele na sala de aula? Vocês me contaram que já tiveram que fazer isso 3 vezes. Vocês acham que está funcionando? O que eu poderia fazer em casa? Sabe? Uhum. Uma conversa mesmo. Uhum. Entendi. Sim, assim, essa questão de botar ele na mesa separada, eu entendo também essa questão de tirar a criança do ambiente. Eu faço isso aqui na minha casa quando os meus filhos estão brigando o dia inteiro, assim, né? Eu retiro, separo um pouco, né? Acolho um, fico, né? E aí a gente vai arrumar. E depois a gente volta para brincar junto. Uhum. Mas a questão dessa mesa era uma coisa assim. Ele não escutou, daí tem que ir lá para a mesa, assim, né? E ele não se sentiu assim. Ele falou para mim, é uma pena que na minha escola eu não posso comer como a gente come aqui em casa, conversando e brincando e se divertindo. Porque quando eu falo alto, me coloco numa mesa sozinho. Então... E aí é um chute assim, mas é um chute muito chutado. Eu nunca fui para a Alemanha. Eu cheguei aí para a Holanda, mas assim, por 3 dias e tal. E para a Alemanha eu nunca fui. Passei pelo aeroporto só. Uhum. Não tenho a menor noção de cultura. Será que existe um elemento cultural nisso? E é uma pergunta mesmo, assim. Você é brasileira, você vive com mais algum adulto ou é você e as crianças? Não, eu e meu marido e as crianças. O seu marido é brasileiro? Alemão. Alemão. Como
como ele convive com a hora da refeição? O negócio dele é conversar? Como é que é? Sim, ele também gosta. Tipo, a gente é uma família que conversa muito. Então, Tá, e sabe como é culturalmente na Alemanha? Se conversa muito durante as refeições? se conversa, por exemplo, o meu outro filho estuda numa outra escola, Montessori, estuda numa escola livre, que eles chamam aqui, né? E lá, na hora da refeição, e ele estava comentando isso também nessa. É muita conversa, todo mundo conversando. E ele fala, a hora da refeição é muito divertido porque a gente conversa muito. Tá, Então, tá. Eu acho que cabe uma conversa franca com a professora, uhum, para tentar entender como uma mãe que tem todo o direito de ficar emocionada, tem todo o direito de ficar preocupada, o que é que está acontecendo e apontando inclusive para esse fato, assim, falar, olha, eu cheguei a pensar que podia ser uma questão cultural, mas eu já estive em vários contextos culturais, assim, com outras pessoas da Alemanha. Meu marido é alemão, a gente frequenta outros espaços com alemães. Um outro filho meu estuda numa outra escola também alemã. E o pessoal conversa. Eu queria entender o que é que está acontecendo, para tentar entender sabe? sim, É, sim, o geral. É o que eu sempre procuro diálogo com elas. Às vezes muito, muito brava, porque eu fico bem brava com essas coisas que eu vejo que tá muito, muito fora de Montessori, né? Mas eu acho que sim, assim, elas são abertas ao diálogo, né? E a questão da comunicação não violenta, se eu puder só falar isso bem rapidinho, claro, claro. a gente tem a comunicação não violenta e aí você tem a comunicação não violenta que a gente chama a CNV de rua. Porque quando você fala CNV como um professor, você vai estar causando uma distância. Mas quando eu consigo usar ela no contexto em que eu entendo a linguagem do outro e daí eu vou adaptando, precisa de um exercício, né? Precisa saber. E aí Então, aí essa conversa funciona, porque eu também converso com os meus filhos em CNV, mas a linguagem está completamente adaptada, né? eu acredito em você. Eu só não encontrei essa pessoa. Ah, então. Na minha vida, não esbarrei nessas pessoas que conseguiram usar a CNV desse jeito. Sim, Na minha vida, quando o pessoal estava usando o CNV, eu estava vendo. Era transparente que a pessoa estava usando técnicas e aí fica ruim. fica. Fica. Fica péssimo e causa uma distância muito grande. Isso é muito legal esse ponto mesmo, porque realmente é assim, você tem essa distância, mas quando você existe esse de adaptar a linguagem, você está ali adaptando, escutando, mas o começo é assim, parece um robô mesmo. Depois você tem que adaptar, 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 aí a linguagem fica mais natural e a pessoa não percebe. Às vezes você vê assim um pouco de estranho, porque você está escutando, né? Em vez de chegar lá, porque você fez não sei o que com meu filho, né? Ela fica mais assim, mas quando ela vê que a gente está aberta, aí vai a comunicação indo. Mas eu vou realmente pensar assim, isso agregou para mim a questão de falar assim, de onde foi que vocês tiraram, né, esse conceito, né? De onde foi, que por quê, né? Não é que vocês tiraram o conceito, porque a discussão teórica com a professora não vai te levar muito longe. É uma coisa assim, por que isso? Uhum. Por que isso funcionou ou não? O que vocês acham que eu posso colaborar? Eu não gostaria que isso acontecesse de novo. O que a gente precisa fazer para que isso aconteça menos ou para que isso não aconteça outra vez? Uhum. É menos uma conversa teórica e mais uma conversa para a gente resolver a vida real. Assim, o que tá acontecendo de fato com a criança, sabe? Entendi, entendi. Sim. Muito obrigada, Gabriel. Me agregou bastante. Foi um prazer conversar com você. Fico muito agradecida. Obrigado a você, Vanessa. Um dia maravilhoso para vocês aí. Vocês também. Tomara que dê. Tchau. Tchau. Pessoal, são 6 da manhã e eu preciso ir. Eu estou muito feliz que tem mais gente que queria conversar e que não deu tempo de falar com todo mundo, porque isso quer dizer que ou na segunda-feira próxima ao meio-dia,
ou na quarta-feira próxima, às 5 da manhã, a gente tem mais conversa. E para todo mundo que chegou aqui muito perto das 6 horas da manhã, vocês precisam acordar mais cedo. Vocês precisam colocar o despertador para 1 hora mais cedo, para estar com a gente aqui desde o começo, porque é mais legal, porque o seu dia melhora, porque dá sorte, entendeu? Estar com a gente desde as 5 horas da manhã. Tá bom? Bota o seu despertador para 4h50 e esteja com a gente aqui às 5 horas da manhã da próxima quarta. Combinado? E se você realmente não gosta de acordar cedo, segunda-feira ao meio-dia, a gente também se encontra na hora do almoço, nesse mesmo esquema aqui, para bater papo. Então, se organiza aí e participa com a gente. Segunda ao meio-dia, quarta, 5 horas da manhã. E se você quiser ir muito mais fundo em Montessori, se você quiser entender de verdade a coisa completamente, lendo tudo, discutindo tudo, a gente está com as inscrições abertas para o programa de estudos em rede e a formação de educadores assistentes até o final de fevereiro. Então, se você quer de verdade esmiuçar a coisa, entender essas crianças do jeito que essas crianças merecem ser entendidas, a gente tem inscrição até o final de fevereiro, depois não rola mais, porque a gente precisa de uma turma fechadinha para seguir adiante, tá bom? Mas vai lá no link da bio do Lar Montessori, você consegue. E agora fazer a inscrição em grupo tá fácil, eu mudei os botões ali. Então você fazer a inscrição em grupo com os pagamentos separados tá a coisa mais fácil do mundo pelo link da bio agora. Tá bom? Então tá bom. Então um ótimo dia para vocês, um ótimo resto de semana para vocês e sobretudo um dia maravilhoso e um resto de semana incrível para as crianças que convivem com vocês, gente. Muito obrigado. Se você estiver comigo nos cursos até amanhã, se você não tiver, até segunda. Tchau. Bom dia.